Salmo 116 não é o que eu vou pregar, mas esses dias essa palavra veio ao meu coração e eu preciso deixar pelo menos 5 minutos a respeito dela. Todos encontraram? 116, versículo 3 diz assim: Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Podeis assentar, irmãos. Brevemente, irmãos, para eu poder entrar na palavra. Este salmo é extremamente poderoso. E os dias aos quais nós atravessamos, em que vemos pessoas passando por angústias várias, pessoas sobrecarregando-se de preocupações, pessoas com problemas dentro e fora de si, em que elas encontram na morte o alívio para suas almas. Eu quero me dirigir à igreja e dirigir também a você que me ouve de longe, ou que ouvirá esta palavra. O salmista estava em profunda angústia, tristeza de alma. Podia dizer até que a sua alma estava adoecida. E ele expressa-se dizendo: Cordéis da morte me cercaram. Ele sentia como que se estivesse amarrado. Ele sentia como que se estivesse imóvel. Ele sentia como que se a própria morte o estivesse abraçando. E ele continua dizendo: E angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Houve um tempo, uma época em que a palavra depressão era algo até depreciativo. Quando falava que alguém estava com depressão, dizia que era frescura. Ao ponto até de alguns irmãos passaram a sofrer depressão. E por falta de conhecimento e de instrução bíblica, a palavra é falta de Deus, é falta de oração, é falta de consagração, é falta de ler Bíblia, é falta de colocar a cara no pó, é falta de cultuar, é falta disso, é falta daquilo outro, e foram empurrando a pessoa para o inferno, porque muitos delas se mataram. Mas hoje nós vemos que isso não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de oração, porque a primeira coisa que um crente faz quando está angustiado, irmão, é orar. Aleluia. Coiasúmia. A primeira coisa que o crente faz quando ele percebe que a sua alma está sendo abraçada pelo inferno é procurar em Deus socorro. E muitos dizem: não, isso é o diabo. Sim, ele aproveita da circunstância. Pode sim ser uma opressão maligna, sim. Porque quando o diabo não consegue te acertar, ele espera um momento de uma porta se abrir para ele usar a oportunidade de te massacrar, me massacrar, nos moer. E aí a pessoa, ela não consegue procurar, não consegue achar alguém para se abrir. Porque ela tem medo de ser mal interpretada, ela tem medo de receber uma palavra que não é a que ela precisa. Talvez ela ouve, vai orar que isso passa.
Não passa. Caçura. Mioha. O jejum não vai tirar. A oração não vai tirar, porque ela já faz isso. Se deixar, ela fica plantada aqui dentro, porque às vezes aqui dentro é o único lugar que ela encontra alívio. Mas quando ela sai, ela é carregada de novo com todo esse tormento. Vai para casa angustiada e falava: Deus, eu queria que aquela paz daquele lugar continuasse aqui dentro. E se essa pessoa não encontrar alguém de Deus para colocá-la no caminho, a corda será o escape para a vida dela. Veneno será escape para a vida dela. Uma carreta será escape para a vida dela. Jovens, adolescentes, de meia idade, de idade, que não querem morrer, irmão. Você acha que alguém em depressão se mata porque quer morrer? Não. Mas ele quer o alívio para aquela dor, para aquela angústia, para aquele tormento, para aquele sofrimento. Aí você me questiona: então por que se mata? Porque é o único meio que ele vai achar. Porque ele sabe que quando o fôlego de vida não tiver mais na boca dele, aquele tormento se cessa, essa angústia se cessa, esses cordéis se rompem, o inferno para de existir na mente dele. Mas sabe-se lá Deus se o inferno não vai coexistir eternamente para a alma dele. Então você que me ouve de longe, você que me ouve de perto, se os cordéis da morte você sente enrolado por eles, se você sente angustiado, triste, depressivo, procure pessoas que irão te entender. E não é vergonhoso, irmão, ser tratado clinicamente. Não, eu resolvo tudo na oração. Dá uma de super crente com o diabo. Dá uma de super crente com a depressão. Não estou desprezando a tua fé, mas se você vê que você não vai vencer sozinho, procure se tratar clinicamente também. Procure a medicina humana. Procure alguém que entenda do assunto. Procure o teu pastor. Procure pessoas que vão te compreender, que vão te ajudar em oração, que vão interceder pela tua vida. Trate das duas maneiras. Trate da maneira terrena e trate com a ajuda do céu. Porque o salmista diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Porque o Senhor é piedoso e justo. O nosso Deus tem misericórdia. E a sua vida é muito preciosa para Cristo. A sua vida custou sangue no Calvário. A sua vida custou o sacrifício de Cristo. Por isso busque ajuda. Busque socorro da terra e do céu. Porque com certeza Deus vai quebrar essas amarras. Deus vai tirar esse inferno da tua mente, esse tormento da tua alma, vai colocar dentro de você novamente o Espírito Santo, e você vai vencer, porque você foi escolhido para vencer, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o assunto que eu quero ser breve aqui com a igreja, confesso que eu queria falar sobre milagre. Eu fiquei em minha mente martelando, falando: Senhor, eu quero falar sobre milagre. Porque quarta-feira já tem um tema e eu não queria sair do tema. Eu queria ficar preso ao tema. Mas por dias e dias, um versículo bíblico martelava a minha mente e o meu coração. Que está em Abacuque capítulo 3 e versículo 2, que é o tema anual escolhido. Abacuque capítulo 3, versículo 2, abra por gentileza.
Eu quero usar somente a parte A, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua e temi. Ponto. Essa palavra ficou martelando em minha mente e o Senhor foi ministrando algumas coisas em meu coração. Porque o capítulo 2 de Abacuque vai tratar justamente da resposta a qual ele havia proposto a buscar. Abacuque disse: olha, eu vou me pôr na torre de vigia. Eu vou porque eu quero saber o que Deus tem para responder à minha queixa. Eu preciso de uma resposta. Porque os caldeus estão vindo aí, e Deus está usando os caldeus como vara de correção. Deus está usando os ímpios para corrigir o seu povo. Não, eu preciso de uma resposta para entender isso. E o capítulo 2 é um desenrolar da resposta de Deus para Abacuque. E o capítulo 3, depois da resposta, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra ou a tua resposta e temi. E o que eu quero falar é: como que nós nos relacionamos com aquilo que ouvimos? Como que nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus? Porque, irmãos, Deus só fala conosco por meio da palavra. Ah, mas é a profecia. É palavra. Ele usa a palavra para falar conosco. Eu tenho o hábito de toda vez que venho cultuar, eu falo: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, fala comigo, quer seja pelo louvor, mas fala comigo principalmente pela palavra. Eu quero ser instruído, eu quero ser repreendido, eu quero ser exortado, eu quero ser admoestado, eu quero ser corrigido se necessário, mas fala comigo. Porque eu venho para me relacionar com Deus e com a sua palavra. E como Deus se relaciona comigo? Através da palavra. E quantas palavras nós já ouvimos? Quantas pregações nós já recebemos? Quantas instruções nós já recebemos? Quantas vezes Deus falou comigo, Deus falou contigo? E qual foi o nosso comportamento, a nossa reação diante daquilo que Deus já falou conosco? Qual tem sido a nossa postura diante de tudo que nós temos ouvido neste lugar? Porque, irmãos, Deus tem falado. Quem falar que Deus não tem falado aqui, precisa cuidar dos comichões que estão nos ouvidos. Porque alguma coisa está errada. Eu tenho ouvido Deus falar neste lugar. E temos que nos esforçar para seguir aquilo que Deus tem falado. E a Bíblia trata de alguns homens com os quais Deus se relacionou através da palavra, em que eles tomaram certas posições. Veja, por exemplo, Noé. Capítulo 6 de Gênesis. Deus então ali está traçando que o fim de toda a carne havia chegado. Deus já estava cheio, Deus já não suportava mais a iniquidade, o pecado do homem. E Deus então vai se revelar a Noé. A partir do versículo 13, ele se chega a Noé e diz: então disse Deus a Noé. Deus diz, ele usou a palavra. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Próximo. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus está se revelando para Noé através da palavra. Aí você fica: Senhor, fala comigo em sonho. Deus fala através da palavra. Senhor, fala comigo através de visões. Deus está falando através da palavra. E você: Senhor, Deus, fala comigo. Até quando o Senhor não vai falar comigo? O Senhor não vai falar. E Deus está falando através da palavra. E você esperando visão.
Você esperando o sonho, esperando revelação, esperando a profetisa ir até a sua casa, esperando o profeta ir até a sua casa, esperando o profeta, o pregador parar o culto, apontar o dedo para você e dizer: eis assim diz o Senhor já está falando na palavra e você está esperando outra palavra. Deus chega para Noé, ó, acabou, é o fim, mas para você tem salvação, faze uma arca. Tudo dependia de como Noé iria reagir a esta palavra, porque Deus age revelando, agora Deus quer uma reação. Deus te manda uma palavra, esperando de você e de mim uma reação. A palavra nunca vem ao léu, irmão. Nunca. Deus já deixou claro através do profeta Isaías: olha, a minha palavra, quando sair daqui, ela vai produzir aquilo para o qual ela foi enviada. Depois de produzir tudo, depois de ter o efeito para o qual eu a enviei, aí sim, porque ela não volta para mim vazia. Mas aí, irmão, tudo depende do receptor, não depende de Deus. Depende do seu coração, depende da tua alma, depende do teu espírito, depende da tua mente, depende de mim, depende de nós. A palavra só vai frutificar se nós formos uma terra boa, uma terra fértil, uma terra produtiva para as coisas do reino de Deus. Deus falou para Noé: faz, porque o único meio de você escapar só depende de você. Te dê a revelação, se vira. E quantas das vezes Deus vem e fala: ó, pega esse caminho aqui, porque senão o negócio vai ficar estreito para você. Ó, corrige aqui, porque senão a espada vai descer. Ó, breca antes que seja tarde. E a gente faz o quê? Não é comigo, é com o irmão. Essa palavra não é para o fulano. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Pastor Adão usa muito isso. O crente vem para a igreja com uma pá e uma enxada. Palavra de bênção, enxada, é minha. De vitória, enxada, é minha. De prosperidade, enxada, é minha. De correção, é para o irmão, eu vi ele fazendo isso. É para a irmã, eu vi ela lá ontem, eu a vi ontem. É para fulano, vai jogando. Aí ele usa a pá. Quando a palavra é demonstrativa, corretiva, ele usa a pá. Irmão, nós só temos enxada. Toda a palavra que vier para nós, irmão, toda a palavra é para saúde, toda a palavra é para cura, é para libertação, é para instrução. A palavra é para edificação da igreja. Não tem palavra dura, é só para crente mole, para crente que não obedece, para crente rebelde, que não tem Deus como pai, que não aceita a correção. Porque eu fico triste quando eu saio sem levar uma lapada do meu pai. Eu falo: Senhor, não é possível que esteja tudo bem comigo, que eu esteja andando certinho, que eu esteja vivendo de acordo. Não é possível. Eu só recebo palavra de bênção e de vitória. Tem coisa errada. Mas eu amo quando eu levo uma chibatada, eu amo quando eu sou corrigido, eu amo quando Deus me repreende. Eu falo: Senhor, eu me recordo da tua palavra de Hebreus, porque o Senhor disse que se estamos sem disciplina é porque somos bastardos, mas Deus, Ele corrige, Ele açoita a quem Ele ama, aquele a quem Ele toma por filho. Por isso que quando eu apanho eu falo: ainda bem, Senhor, o Senhor ainda me tem como filho, porque o dia que eu não for mais repreendido por Ti, é porque o Senhor largou de mão, eu virei um bastardo. Por isso não endureça o teu coração quando você for repreendido. É o Espírito Santo te dando uma oportunidade, me dando uma oportunidade de ser melhor, de fazer certo. Versículo 22 de Gênesis, capítulo 6. Veja como Noé reagiu a tudo quanto o Senhor falou para ele. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou.
mandou, assim o fez. Irmão, se fizer pela metade, irmão, a hora que o dilúvio vier, a hora que o juízo vier, não tem salvação, irmão. Ah, não, ele disse que era para fazer 3 compartimentos, vou fazer só 2. Ah, ele disse que era para betumar por dentro e por fora, é muito cansativo, vou betumar só por fora. Tem que ser de acordo com o que ele falou. Quer salvação? Ande de acordo com o que ele falou. Quer ir para o céu? Devo andar de acordo com o que a Bíblia diz que eu tenho que andar. É o único meio, não tem subterfúgio. Segundo homem que eu quero falar, Moisés. Esse Deus falou demais, irmão. Deus falou demais com Moisés, demais. Porém eu quero traçar aqui o que está em Êxodo capítulo 25, versículo 40. Deus está revelando para Moisés tudo quanto ele deveria fazer em relação ao tabernáculo. Deus está orientando Moisés a como deveria ser o culto no tabernáculo. Deus está direcionando Moisés como deveria ser a ordem dos sacrifícios no tabernáculo. Do capítulo 25 ao capítulo 40, são todas as ordenanças estabelecidas por Deus relacionadas ao culto a Ele. Porque Deus disse: olha, vocês vão fazer, só que para me cultuar tem que ser do meu jeito. Existe uma ordem, existe regra. Então toda vez que vocês se aproximarem de mim, sigam a regra. No capítulo 25, versículo 40, o Senhor disse: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que foi mostrado no monte. O que é que o Senhor te mostrou para fazer na obra dele? O que é que Deus já te falou, não uma e nem duas? O que é que o Senhor já tem falado comigo? Ele deu detalhes, Ele deu a direção, Ele deu o lugar, estabeleceu a vontade dele e disse: faz conforme te mostrei. E como reagimos à palavra? Estamos fazendo? Estamos realizando? Estamos produzindo? Estamos trabalhando? Estamos exercendo? Estamos praticando? Estamos na posição? Como estamos diante da ordem? Como estamos diante daquilo que o Senhor já nos ordenou? Como estão as nossas ferramentas que Ele nos deu? Como estamos obrando na obra do Senhor? O que estamos produzindo no reino? Se Ele olhar para mim, se Ele olhar para você, diante do que Ele já mandou, Ele vai encontrar fruto. Já produzimos alguma coisa para apresentarmos ao Senhor, se Ele cobrar hoje de nós? Como Ele fez com os talentos? Na parábola, como Cristo diz na parábola dos 10 talentos. Estamos multiplicando, porque, irmãos, às vezes recebemos de graça, às vezes até sem pedir, aquilo que muitos estão sacrificando em oração, em jejum, na madrugada, pedindo, e aí você recebe e não exerce. Eu recebo, não exerço. Deus nos dá e não fazemos nada, enquanto muitos estão pedindo que às vezes temos. Enquanto muitos estão ali clamando: Senhor, eu quero ser usado, eu quero entender a palavra, e às vezes você abre e Deus já começa a falar contigo, e você não usa. Senhor, eu queria ter o dom de cantar, eu queria te louvar de maneira gloriosa, e às vezes você louva e tem alguém pedindo e você não exerce. Senhor, eu queria ter graça para evangelizar, e às vezes você tem com facilidade, e tem gente pedindo, você não exerce, e tem gente pedindo para ter, porque quer fazer. Ele já te mostrou, Ele já te revelou como, já me revelou como, e o que estamos fazendo? Ele quer uma reação,
porque ele já agiu. Veja como Moisés reagiu à palavra. Capítulo 40, versículo 16 de Êxodo, por favor. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Ele não se desviou do padrão. O Senhor mandou colocar azul púrpura, mas eu não gosto muito dessa cor, eu vou colocar preto. Não, irmão, é azul púrpura, é azul púrpura. O Senhor disse que a cortina tinha que medir 6 metros, mas é muito pano para costurar, eu vou colocar 3. Não, irmão. Se é 6, é 6, irmão. Se é para o tabernáculo, se é para a obra, tem que ser do jeito que foi revelado no monte. Não é do seu jeito, não é, mas desse jeito é muito trabalhoso, é muito penoso, mas faça, porque o galardão virá. Faça, porque do céu há reconhecimento, no trono há graça para a tua vida, quando você se dispõe, quando eu me disponho a obedecer. Glória a Deus. Terceiro homem. Eu vou pular Abrão, irmão. Eu vou para o terceiro homem, para o quarto, na verdade, que é Josias. Eu ia falar de Abrão, mas Abrão você já conhece. Josias. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 18. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Mas pensa num menino crente, irmão. Pensa num menino instruído. Com 16 anos ele propôs uma revolução dentro do reino de Israel. Presta atenção, jovem, presta atenção, adolescente. Você não precisa chegar nos 30 para viver o teu chamado, não. Você não precisa fazer 3 anos de teologia, 4 anos de teologia para exercer o teu chamado. Isso é bom, é ótimo, isso é base, mas não precisa. Você pode começar antes. Jovem, você não precisa que alguém coloque a mão na tua cabeça e fale, ó, a partir de hoje você é diácono, você é obreiro, você é presbítero. Você não precisa, porque quando Cristo te chamou, Ele já te vocacionou para o reino, Ele já te deu uma ferramenta que é a palavra, Ele já te deu o Espírito Santo, você tem a ajuda do céu, você tem a ajuda do trono, para exercer a sua vocação. Mas eu só vou se o pastor me ungir, e a unção dos santos, a qual João disse que nós temos. Tendes a unção dos santos e sabeis tudo. Foi o apóstolo João que disse, você tem a unção, irmão. E Paulo ainda vai dizer, não que nós sejamos capazes de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Com 16 anos ele limpa Judá, ele promove a restauração do culto, ele arranca os ídolos, detona tudo e diz, a partir de hoje só Deus é adorado aqui. Queima os ossos dos sacerdotes no altar. Eles serviram quem? A outros deuses? Não vai sobrar nada, pode queimar. E aqui no versículo 18 está escrito assim: além disso, Zafã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Zafã leu nele, perante o rei. Escute isso. O templo deteriorado, Josias fala, ó, arruma. O que precisa? Dinheiro, recolhe. Precisa do que mais? Ouro, pega. Precisa do que mais? Madeira, pega. Mas arruma a casa do Senhor, porque o culto vai voltar nessa cidade. Arruma a casa do Senhor, porque nós voltaremos a adorar o verdadeiro e único Deus de Jerusalém. E lá, eles arrumando, limpando, organizando o templo, acharam o livro da lei que foi dado por Deus a Moisés.
Olha a situação do povo, irmão. O livro estava entre escombros. Meu Deus do céu. O livro da lei, a instrução de Deus para o povo estava entre escombros, abandonado, largado, perdido. Ninguém se preocupou em procurar a palavra. E quando o sacerdote acha, fala assim: olha, achei o livro aqui, e eu conheço, é a lei que foi revelada a Moisés, leva para o rei. E Zafã começa a ler. Zafã não pregou. Zafã não começou: ó rei, aqui está escrito assim, ó, assim, 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 tá vendo, rei? Assim, não, ele simplesmente leu. Versículo 21. Ide, depois que ele leu, ele rasga as suas vestes e disse: Deus está furioso conosco. Ele diz: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Só leu, irmão. Ele só leu. Talvez ele tenha lido Deuteronômio 28. Josias talvez ficou maravilhado. Olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor, para obedecer e fazer tudo quanto nesse livro está escrito, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, oh glória. Bendito será o fruto da vossa amassadeira, bendito serás o teu campo, as tuas ovelhas, bendito serás o fruto do teu ventre, bendito, 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 oh glória, quanta bênção, quanta glória. Versículo 14, parou. Versículo 15, aqui o chicote estrala. Porém, se não ouvirdes ao que está escrito, e obedecer e fazer conforme o que está escrito aqui, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí é tudo maldito. Até o versículo 68, são 54 versículos de maldição. Quem sabe Josias ouviu isso, porque dentro desse texto está escrito: olha, você vai ser entregue para os teus inimigos, vocês vão cair diante do... Aí ele começou a entender. Ele falou: opa, está explicado. Está explicado pelo que o meu bisavô passou, está explicado pelo que o meu avô passou, está explicado pelo que o meu pai passou, porque eles foram rebeldes à voz do Senhor. Consulte ao Senhor. A reação dele foi buscar ao Senhor, foi pedir uma resposta diante daquilo que ele estava ouvindo. Espera aí, quebramos o concerto. Oh irmão, que bom seria se a gente sempre se comportasse assim. Quando vem uma palavra falando de pecado, meu Deus, é comigo esta palavra. Eu de fato pequei, eu fiz isso que o Senhor está falando hoje. Eu pequei dessa maneira, eu agi assim mesmo, eu fiz isso mesmo. Se nós fizéssemos assim, mas na maioria das vezes, a gente olha para o lado, pega o celular, abre a Bíblia para não ouvir a correção que Deus está nos mandando. O Senhor querendo nos corrigir, nos pôr no caminho para continuarmos com a presença dEle, viramos as costas. Olhamos para tudo quanto é coisa, menos pela palavra que está vindo à nossa direção. Mas Ele buscou, e o seu reino foi próspero. Novo Testamento, porque já estamos encerrando. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Será que Jesus falou alguma coisa, irmão, sobre ouvir a palavra? Tinha muitos outros aqui ainda que eu poderia citar, mas vamos para o novo, porque às vezes a gente fica no velho, né? Ah, mas só tem, não, no novo também tem, irmão. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Mas ele disse, Jesus, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam.
ouvem e aguardam. Ouvir não é escutar, irmão. Escutar é quando eu coloco o Cid Moreira lá narrando a Bíblia. Aí eu escuto. Ouvir é me fixar naquilo que está sendo falado. É dar atenção com o intuito de obedecer e praticar o que eu estou ouvindo. Escutar é diferente de ouvir. A Bíblia traz esse significado. O ouvir do Senhor aqui é inclinar-se para obedecer. Porque eu posso passar um culto só escutando, mas eu posso passar o culto ouvindo. Escutando, saí dali e nada aconteceu. Ouvindo, saí dali, Senhor, que palavra, que glória. Eu tenho que fazer alguma coisa. O Senhor falou comigo, o Senhor me alimentou, o Senhor me levantou. Isso é ouvir. Por isso que o Senhor Jesus, quando fala nas 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, quem tem ouvidos, escute. Ouça. Não é escute? Não, é ouça. Porque o que ele está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça para obedecer, para tomar uma posição diante do que está sendo falado. Próximo texto para finalizarmos. João, capítulo 14. Aqui é estreito, irmão. E eu poderia falar sobre os 2 fundamentos também, irmão. Me lembrei. O Senhor Jesus, Ele vai tratar isso em Lucas capítulo 6, versículo 47, eu já vou para João, 6,47, irmão. Por favor. Qualquer que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Próximo. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O que o Senhor está falando? Aquele que ouve e pratica, ouve e obedece, é semelhante ao homem prudente, cuidadoso, que foi lá, verificou o terreno, começou a cavar. Não, ainda está mole. Não, ainda não. Opa, agora chegou no firme. Pode lançar o alicerce aqui. Eu vi casa sendo construída na rua da minha casa, em que se algum amigo meu fosse comprar, eu falaria, não compra. Não compra, porque essa casa vai trincar. O camarada no trado vai, só tira lama preta, cavou 1 metro, joga o concreto dentro da lama, empurra o ferro e pronto, está feito o alicerce. O que vai acontecer? Trincar, rachar isso, se não apender. Qual é o segredo? Tira a lama, vai tirando a lama preta, quando chegar na arinha branca, que o trado não, eu estou falando porque eu já trabalhei com isso, quando o trado não rodar mais, irmão, na arinha branca, já chegou no firme, ali lança o seu fundamento. Cristo está dizendo a mesma coisa. Olha, presta atenção, quando você obedece, você está procurando chegar na firmeza, e quando você chega na firmeza, você é firme, pode vir tempestade, pode vir rio, pode vir tribulação, pode vir o que for, vai bater contra você e não vai te tirar da minha presença. Você não vai sair por conversinha, não vai sair por disse-me-disse. Irmão, quer ver uma coisa, crente, eu não vou lá mais, porque meu nome está rodando lá, estão falando isso, irmão, você não está firmado, você ainda está com o pezinho sobre a areia, qualquer coisa te move daqui, qualquer coisa te tira da presença de Deus, você pode ir para qualquer outro lugar, nenhum lugar você vai ficar, se você não estiver alicerçado em Cristo, obedecendo a sua palavra. João capítulo 14, para encerrarmos, versículo 21. Aqui é estreito, irmão. Aqui é estreito. Eu temo dizer para Deus, Senhor, eu te amo.
É difícil essa expressão. Eu não sei eu confesso para vocês, irmãos, eu não sei quantas vezes eu disse para o meu Pai Celestial que eu o amava. Não sei. Porque olha o que Cristo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aqui equivale a pratica, obedece. Este é o quê? Meu Deus. Meu Pai. E aquele que me ama, que tem os meus mandamentos, que obedece, que guarda, que pratica, será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22. Disse-lhe Judas Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Próximo, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, meu Pai. Então não é só o que Paulo disse, que nós somos morada de Deus e templo do Espírito Santo. Então não é só aquilo, não é só aquilo, irmão. Eu venho te trazer essa verdade. Tem que guardar a palavra. Para o papai habitar aqui, eu tenho que guardar a palavra, eu tenho que ser praticante. Por Cristo ressurreto habitar aqui, eu tenho que observar e praticar o que está escrito. Para o Espírito Santo se mover aqui, eu tenho que praticar e obedecer o que está escrito, irmão. Não é o mero fato de eu ser um religioso, um crente, um evangélico, um cristão, que faz de mim templo e morada, não. Existe um parâmetro estabelecido pelo próprio Cristo. É a verdade. E para finalizarmos, versículo 24. Quem não me ama, não guarda, não pratica, não tem as minhas palavras. Oh glória! Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Senhor. Irmão, eu não sei como você tem se relacionado com a palavra, irmão. O apóstolo João, pode ficar de pé, igreja, por gentileza. O apóstolo João, no Evangelho de Cristo segundo ele escreveu no capítulo 1, ele vai dizer que o verbo, a palavra, o logos, estava no princípio com Deus. E a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Cristo, é o Verbo. Quando eu me relaciono com a palavra, eu me relaciono com o próprio Deus. Quando você ouve a palavra, você ouve o próprio Deus. Quando você obedece a palavra, você obedece o próprio Deus. Quando você ama a palavra, eu e você amamos o próprio Deus. Aleluia, aleluia. É
tempo de você viver um novo nível com a palavra. O pastor Adão aqui pegou de uma maneirinha edificante e poderosa sobre o livro de Ezequiel 37, irmão. E depois sobre 47, irmão. Deus está a todos os instantes nesse lugar dizendo: vem para mais. Aleluia. Caiu, sura, caiu, coma, sabio. Ele já abriu a despensa dele para nós e diz: vem para mais. Isso que você sentiu ainda não é nada perto do que tem para você e para mim. É pouco perto do que o Senhor tem. E quantas das vezes Ele já falou, e vai precisar falar mais ainda, irmão. Vai precisar mais ainda, até uma hora que Ele vai falar: não falo mais nada. Você fique à vontade, se você quer vir aqui ou se você quer orar aí, mas eu quero te dar 2 minutos apenas para entregar o microfone, que o meu tempo já passou. Eu sei das minhas necessidades, eu sei o nível das águas